Graça e paz. Eu quero falar um pouquinho sobre a questão dos dons espirituais e sobre ah, as polêmicas que giram em torno da questão pneumatológica. Eu não sei nem se eu posso dizer que de fato ela gira em torno da questão pneumatológica em si, porque já a guisa de introdução, eu, eu já digo que o que se percebe nas redes sociais, pelo menos concernente ao movimento pentecostal, é uma ridicularização, uma tentativa de ridicularizar o movimento pentecostal. E eles fazem isso sem nenhum tipo de fundamentação sólida, argumento válido, histórico. Não, não. É totalmente desprovido desses recursos. A ridicularização tem como principal objeto, né, de análise, de estudo e de base para a fundamentação, os extremos. Exatamente. Os abusos que ocorrem, na maioria das vezes, no meio neopentecostal. Os que assim o fazem, os que fazem esse tipo de ridicularização do qual estou me referindo aqui, geralmente eles usam um recurso que a gente costuma denominar de caricatura. Eu costumo pensar, defendo isso, penso isso, que quem faz uso de caricatura ou cria caricatura para uma escola de pensamento teológico, independentemente da área, ele usa de desonestidade, porque na maioria das vezes a caricatura ela é desonesta. E quando se usa a caricatura, na maioria das vezes, o objetivo não é caracterizar algo. Pelo contrário, o objetivo é descaracterizar. Por isso eu já acho a caricatura danosa a partir daí, porque se de fato a ideia é dialogar, é discutir, debater de forma decente, diplomática, o debate de ideias e não um debate do tipo ad hominem, etc. Se a ideia é construir um diálogo em cima de um assunto, os pressupostos precisam ser sólidos, válidos e, acima de tudo, construídos em cima da caracterização clara e não em cima da descaracterização. Eu primeiro preciso caracterizar, eu preciso definir o objeto de estudo e após caracterizar, após definir esse objeto de estudo, aí então começa-se a argumentar, a contra-argumentar, a construir os argumentos. Então, para mim, a caricatura ela já é um instrumento, um recurso usado pelas pessoas. Desonesto por quê? Porque ela não tem a preocupação de trabalhar em cima de uma caracterização. Na maioria das vezes ela descaracteriza, pelo menos no que diz respeito ao saber teológico. Pelo menos o que se vê a nível de redes sociais. Não estou dizendo que essa seja a proposta da caricatura em si, como um instrumento literário e etc. Tá? Vamos lá. Questão dos dons espirituais. Né? Um assunto hoje muito debatido, divide opiniões, dividem igrejas, denominações, enfim, e fazem até com que alguns se tratem como ferrenhos inimigos. Eu penso o seguinte: eu não sou sensacionista, né, no sentido de um sensacionismo na ótica do pensamento reformado. Nessa ótica eu não sou um sensacionista. E também estou aqui criando a caricatura de que o sensacionista diz que todos os dons cessaram. Acho que a honestidade nesse aspecto vale tudo. Em alguns pontos eu até concordo com eles. Por exemplo, o dom do apostolado, em se tratar do colégio apostólico, né?
restrito e que tinha uma finalidade restrita para aquela era, eu tenho que concordar com eles. O próprio profeta, dentro daquele aspecto fundacional, até aí eu ainda concordo, não há problema algum. Então a nossa discussão não gira em torno dessas questões, a gente sabe disso. A diferença dos carismáticos, dos pentecostais, dos continuistas, dos cessacionistas, começa na leitura que eles fazem de alguns livros. Né? A leitura que se faz de Atos dos Apóstolos, né? E a leitura que se faz das epístolas, em especial as paulinas. Ou seja, o que nós denominamos de teologia lucana, que corresponde ao pensamento de Lucas, ou Lucas Atos, como bem coloca o Dr. Robert Menzies na sua obra Pentecostes, e a leitura que se faz do pensamento ou da teologia do apóstolo Paulo. Tudo começa a partir desse entendimento. Né? A pneumatologia ela vai sofrer alterações a partir do momento em que continuistas e pentecostais divergem em perceber que o batismo no Espírito Santo tem sinais distintos para ambos. Então, nem todo pentecostal é um continuista, mas nem todo continuista é um pentecostal. Mas entre os cessacionistas e essa escala continuista, seja ou não pentecostal, as divergências nascem a partir do momento em que os pentecostais entendem que é preciso fazer uma análise de Lucas Atos diferenciada da análise que se faz das epístolas paulinas, ou seja, o pensamento de Lucas, a teologia defendida por Lucas, embora muitos não aceitem, o pensamento reformado vai dizer que Lucas não propõe teologia, porque é um historiador. Né? E o pensamento de Paulo como teólogo. Os pentecostais fazem uma leitura de Lucas Atos distinta dos reformados. Esse é o primeiro ponto que tem que ser pontuado. E eles entendem que a ênfase de Lucas Atos não é a mesma de Paulo. Enquanto Lucas, aparentemente, demonstra uma ênfase mais carismática quando trata de questões relacionadas ao Espírito Santo e essas potencializações do Espírito Santo denominadas dons, Paulo parece tratar da questão num aspecto mais soteriológico. Então, essa é a primeira distinção que o continuismo, incluindo o pentecostalismo, vai fazer. Segundo, existem argumentos que para o pentecostalismo parecem suficientes para que ele se sinta confortável em crer na contemporaneidade dos dons. O Sam Storms representa bem essa questão quando ele fala da continuidade dos dons. Eu vou reproduzir alguns dos pensamentos dele aqui para vocês. Sam Storms começa dizendo que ele percebe a presença sólida, plenamente difundida dos dons espirituais, inteiramente positiva ali no Novo Testamento, por todo o Novo Testamento. Vale a pena pontuar, para quem faz a caricatura para ridicularizar o pentecostalismo e colocando neopentecostalismo, pentecostalismo, conte tudo dentro de um pacote só, vale a pena pontuar para os irmãos o seguinte: quando Paulo trata ali em 1 Coríntios da questão dos dons espirituais, e o Sam Storms observa bem essa questão, as advertências de Paulo não se referem
diretamente a questão dos dons que Deus estava concedendo à igreja. Os problemas que surgiram naquela igreja não se deram por conta dos dons em si. O problema se deu por causa das pessoas imaturas, do uso imaturo desses dons, dos exageros, dos extremos, dos abusos. E eu reconheço que ainda hoje, principalmente no meio neopentecostal, existam abusos, existam exageros e existam extremos, e aí a mensagem de Paulo é muito bem-vinda nesse caso. A gente precisa entender que quando a gente entra em Atos dos Apóstolos, a gente vê ali o Espírito Santo derramado sobre os convertidos, eles experimentavam ali o quê? O carisma. No Pentecostes, eles não experimentaram salvação, eles experimentaram carisma. A maioria dos que experimentaram os carismas ali já eram crentes, né? Então, fazendo uma leitura de Atos a priori, não há nada que indique que esses fenômenos eram restritos à era apostólica, né? Pelo contrário, a gente vê essas manifestações difundidas também em outros textos do Novo Testamento. Os cristãos de Roma, lá em Romanos 12, o texto lá de Corinto, né, do capítulo 12 ao capítulo 14, em Atos 8, ali, os irmãos de Samaria, Atos 10, na casa de Cornélio, ali em Cesareia, Atos 13, ali em Antioquia, em Atos 19, Éfeso, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, ali em Tessalônica, Gálatas 3, né, Galácia. A gente vai ver que, em maior ou menor proporção, eles experimentaram dons de milagres, de revelacionais, enfim. Então, é difícil imaginar para um continuista, né, como os autores do Novo Testamento poderiam, de alguma forma, ter falado mais claramente sobre como deveria ser o cristianismo. O Dr. Robert Menzies, ele vai dizer que a nossa história é a história de Atos dos Apóstolos. E que a gente faz uma leitura de Atos diferentemente dos irmãos reformados. Por quê? Porque para os irmãos reformados, o livro histórico de Atos é uma espécie de história de como tudo começou. Para o pentecostal, nós temos ali um padrão, um modelo, né? Além de ser a história de como tudo começou, Atos dos Apóstolos para nós também é um modelo, um padrão para a igreja. Então, se faz uma leitura diferente. Ali a gente vê o modelo do cristianismo da nova aliança. Então, o fardo de provar o contrário disso está com o irmão sensacionista, né? Se alguns dons de uma determinada classe cessaram, a responsabilidade de provar isso é do sensacionista. Existem muitas evidências acerca dessas questões e a gente vai citar algumas. Perdão. Primeiro, no Novo Testamento, quando a gente trata de dons milagrosos, a gente vai ver ali que eles ocorreram entre cristãos que não eram apóstolos, ou seja, homens e mulheres que não eram apóstolos, jovens, enfim. Em toda a extensão do Império Romano, eles exerciam de alguma maneira esses dons do Espírito. Por exemplo, você vai ver ali Estevão, vai ver ali Filipe, que ministravam ali no poder de sinais e maravilhas, né? Exerciam dons miraculosos e não eram apóstolos no sentido restrito do termo, ou seja, não faziam parte do colégio apostólico. Os 70 da comissão lá de Lucas capítulo 10, né? Pelo menos 108 pessoas das 120 pessoas ali que estavam reunidas no Pentecostes. Estevão, né? Como eu já mencionei, Filipe em Atos 8, Ananias em Atos 9, os irmãos da igreja de Antioquia em Atos 13,
os irmãos convertidos ali, anônimos, né, de Éfeso, em Atos 19, as mulheres de Cesareia, em Atos 21, os irmãos sem nome que aparecem em Gálatas capítulo 3, verso 5, os crentes de Roma, né, os crentes lá de Corinto, quando Paulo vai corrigir os extremos, abusos e exageros, os irmãos de Tessalônica, como a gente vê em 1 Tessalonicenses 5, o versículos 19 e 20, enfim. Nós vemos inúmeras citações dos carismas presentes em, em todo o Novo Testamento. Né? Então, outra coisa que a gente tem que ter em mente é o propósito deles. Né? O propósito fica bem claro em 1 Coríntios 12, 7. Né? 1 Coríntios 14, 3, 14, 26. O propósito ali é o quê? A edificação do corpo de Cristo. Então, nada do que se veja no Novo Testamento, na condição de igreja, seja na era passada ou presente, vai nos levar a entender que a gente progrediu além do necessário, além da necessidade da edificação. Essa é a palavra-chave, necessidade, né? Ou seja, nada vai levar um continuista a crer que os dons espirituais que foram tão essenciais no nascimento da igreja, tão importantes, tão necessários para o crescimento e amadurecimento dessa igreja, deixaram de ser, porque agora a igreja já está numa fase além da necessidade da contribuição dos dons espirituais. Né? Então, a gente tem uma visão totalmente diferente a leitura que a gente faz nessa questão. Essa continuidade, ela diz respeito também a questão do livro de Atos, da igreja que nasce em Atos e das igrejas dos séculos subsequentes que estão todas abarcadas no período chamado Últimos Dias, que Pedro diz que o Espírito seria derramado nesse período. Os últimos dias não se consumaram ainda. Então, isso também é um argumento, se não for sólido, válido. Né? Então, a gente precisa levar em conta todas essas questões. E tantos outros argumentos, por exemplo, como é que a gente lida com 1 Coríntios 13, que é um dos versículos usados pelos irmãos cessacionistas, né, para dizer que os dons cessaram. Tem um texto, Wayne Grudem, citando, ele vai citar o Martin Lloyd-Jones lá no seu livro. Martin Lloyd-Jones vai dizer que se de fato o perfeito ali representa o fechamento das escrituras, ali no primeiro século, ele vai dizer, então nós somos superiores ao apóstolo Paulo, somos superiores a todos os apóstolos, sabemos muito mais que eles em todos os sentidos, né? E já somos conhecidos, né? Já conhecemos a Deus assim como deles somos conhecidos, e o Martin Lloyd-Jones ele vai encerrar seu argumento dizendo isso é um absurdo. Né? O próprio Calvino, no seu comentário de 1 Coríntios, vai tratar dessa questão, deixando claro que é uma estupidez, né, discutir ou traçar essa discussão trazendo isso para um período intermediário. Então, é muito delicado e, de fato, o diálogo é bem-vindo, é muito bem-vindo nessa questão, mas ele precisa ocorrer num ambiente de civilidade, de respeito, acima de tudo. O movimento pentecostal, ele tem lá os seus erros como movimento novo e etc., mas ele tem crescido principalmente na busca por um conhecimento mais consistente, mais sólido, hermenêutico, exegético. A gente tem acompanhado essa busca e eu acho que já é possível traçar um diálogo mais civilizado, inclusive nas redes sociais, sobre o assunto. Aos que ridicularizam o movimento pentecostal nas redes sociais sem fundamentação,
sem pressuposto, sem argumento, a ideia é passe a fazer isso de forma que isso possa trazer algum tipo de edificação para as pessoas. Isso não vai edificar ninguém, no meu ponto de vista, não vale a pena debater. Se esse debate não vai trazer nenhum tipo de proveito, não vai trazer nenhum tipo de aprendizado, e se não é um debate apenas de ideias, então melhor é não debater mesmo. Deixa essa reflexão aí para os irmãos. Tem muito a que se falar acerca disso. Muito. Se a gente entrar nos textos, muito para dialogar. Próximos vídeos, a gente vai estar tratando melhor e dialogando um pouco mais sobre essas questões. Obrigado por você me ouviu. Deixei o meu desabafo, tá? Eu acho que a ridicularização ao movimento pentecostal é injusta, ela é desonesta. Eu acho que não é por aí o caminho. E a regra serve também para os irmãos continuistas pentecostais. Você quer se lidar com o sensacionismo, tente lidar com a questão sem criar caricatura.